Chamo-me Lucinda Caetano, estou aqui como moderadora de um debate que se adivinha, no mínimo, interessante, considerando a qualidade e a experiência profissional dos oradores. Este debate está sendo realizado pela lista B, a Ordem És Tu, candidata aos órgãos sociais da Ordem dos Arquitetos Portugueses. O tema, os arquitetos e o seu papel nas políticas públicas no Algarve, para além de estar na ordem do dia, vincula-se ao programa da lista B, integrando o pilar estratégico, o resto do papel social da arquitetura e do arquiteto. O objetivo deste debate é trazer um tema que é pertinente, partindo do geral para o particular e concluindo com os desafios futuros, através de 3 tópicos. O primeiro, a problemática global, a sustentabilidade. O segundo, o modelo territorial do Algarve, o paradoxo do futuro no passado. E o terceiro, a mudança da sociedade nos contextos territoriais pós-Covid. Vou começar com uma breve nota biográfica dos nossos oradores. Começo pelo professor doutor Francisco Serra, que tem o doutoramento em Ciências Econômicas Empresariais, é presidente da CCDR Algarve de 2016 e membro do Conselho Geral da Universidade do Algarve desde 2013. Passo para o professor doutor Paulo Águas, com doutoramento em gestão, que é reitor da Universidade do Algarve desde 2017, e, de seguida, vou para o professor doutor Rui Loureiro, diretor do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, que está vinculado à Lusófona, à Universidade Lusófona, e que foi diretor do Departamento de Cultura, Educação e Desporto da Câmara Municipal de Lagos, de 2008 a 2011. Temos também a honra de ter conosco, virtualmente no Algarve, a arquiteta Cláudia Costa Santos, que é candidata a presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos pela lista B e que é, desde 2014, presidente da Secção Regional Norte. Fechamos com a arquiteta Teresa Correia, a nossa candidata regional da lista B, a Ordem És Tu, que já exerceu funções como vereadora da Câmara Municipal de Faro e que, neste momento, é empresária do ateliê de oradores. Passo de seguida ao primeiro ponto da questão da sustentabilidade como problemática global. Vou fazer uma pequena introdução e em seguida farei a pergunta. Desde a primeira Conferência das Nações Unidas em 1992, no Rio de Janeiro, a ECO 92, até a última Conferência das Nações Unidas, o Habitat 3, em Quito, em 2016, onde foi produzida a nova Agenda Urbana, ou Agenda 2030, as questões ambientais estão na ordem do dia como uma necessidade fulcral para a sobrevivência planetária. A estratégia comunitária baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 materializaram-se, desculpem, nas políticas públicas dos Estados-membros. Portugal tem os seus próprios documentos estratégicos, tais como a Estratégia Nacional Cidades Sustentáveis 2020, a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, a Estratégia Nacional de Adaptação das Alterações Climáticas, culminando com o Acordo Europeu Ecológico, que traça um limite para 2050 com ações concretas. No Algarve, por encomenda da AMAL, foi criado o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, devido, sobretudo, às consequências desastrosas previstas para a faixa litoral com a subida do nível do mar. A pergunta que eu faço aos intervenientes é, na vossa ótica, qual a importância da arquitetura enquanto profissão responsável pela transformação do território e do arquiteto enquanto promotor para a prossecução desse objetivo global? Começo com o professor doutor Francisco Serra. Tem a palavra. Obrigada. Boa noite. Em primeiro lugar, permitam-me agradecer o convite como autoridade pública. Terei todo o prazer em participar neste debate para o qual fui convidado pela lista B, tal como necessariamente e de igual forma participarei noutros debates
por os quais seja convidado por outras listas, se eventualmente elas existem, mas permitam-me só, portanto, à lei de introdução, referir este aspecto que me parece importante do ponto de vista da transparência das autoridades públicas. Posto isto, dizer-vos que a CCDR, como sabem, é uma autoridade em diversas matérias relacionadas com o conceito de sustentabilidade e da gestão territorial, nomeadamente a autoridade DAIA, portanto, os estudos de impacto ambiental ou as propostas de estudo de impacto ambiental, avaliações de impacto ambiental que reparte com outras entidades, nomeadamente com a APA, e também somos responsáveis ou participamos ativamente ou na coordenação, na supervisão e na implementação de importantes legislações, nomeadamente no que se refere à Reserva Ecológica Nacional e tantas outras atividades que têm a ver com, por exemplo, o licenciamento industrial de recursos primários, pedreiras, enfim. Do ponto de vista do desenvolvimento regional, nós não somos a autoridade que implementa ou que executa as políticas públicas, nomeadamente o investimento público. Isso é feito através das diversas estruturas desconcentradas do Estado a nível regional, ou é feito através do Estado enquanto autoridade central, com incidência em diversos setores, mas temos a responsabilidade de acompanhar o desenvolvimento regional. Então, nessa matéria, nós fazemos isso mesmo, ou seja, trabalhamos com o INE, trabalhamos com outras entidades a nível local para fazer, digamos, um acompanhamento dos indicadores de desenvolvimento, publicamos alguns estudos periódicos, alguns trabalhos, elaboramos, nomeadamente, a estratégia regional de tempos a tempos, participamos na organização de planos territoriais, como no POT, o próprio plano de ordenamento da orla costeira, não sendo da nossa responsabilidade, tem a nossa participação, e tantos outros projetos, tantos outros planos a diversos níveis que têm incidência na região. Dizer-vos que, do ponto de vista da problemática que é apresentada, e muito sucintamente, no que se refere, por exemplo, ao conceito de sustentabilidade, a CCDR está profundamente envolvida, não só do ponto de vista da sua missão como autoridade, ao nível do ordenamento do território e do acompanhamento das temáticas que têm a ver com, por exemplo, a adaptação às alterações climáticas e outras matérias da mesma categoria, está profundamente empenhada e envolvida, nomeadamente em desafios que têm a ver com a agenda regional para a economia circular. Ainda há poucos dias realizámos mais um seminário relativamente a essa matéria, mas temos a implementação da agenda regional concluída e publicada. Temos participação enquanto entidade, enfim, que dá parecer e que participa ativamente na elaboração de planos, nomeadamente do plano estratégico para o próximo programa quadro, a estratégia da região para o próximo programa quadro, que não tem a ver apenas com fundos comunitários, embora tenha uma incidência grande para essa estratégia, tenha uma grande correlação, digamos assim, uma grande afinidade com a visão para os próximos 10 anos, de forma a que os fundos comunitários possam ser usados também para alavancar o desenvolvimento da região, mas essa estratégia não está apenas vinculada aos fundos comunitários, portanto é uma estratégia que é verdadeiramente regional, abrangente, e cujo programa de investimentos é, digamos, um apelo ou um programa, um mapa, se quisermos assim, que fará a mobilização de todos os atores, inclusive dos atores privados, para o investimento
providenciando duas coisas. Uma, providenciando liderança, chamada liderança do setor público que deve existir, e essa liderança deve ser sintetizada da seguinte forma: apontar caminhos, trabalhar em conjunto com todas as entidades privadas e públicas, no sentido de tentarmos organizar uma visão para o desenvolvimento regional, para a estratégia de desenvolvimento, pelo menos na próxima década, e, em função disso, providenciar também qualidade, ou seja, tomar boas decisões, ser proativos, ser pouco burocráticos ou só o suficiente para, e eu diria que para esse efeito, e rematando, o papel dos arquitetos é um papel fundamental, porque do ponto de vista das concepções arquitetónicas que têm a ver com o enquadramento paisagístico, nomeadamente, de territórios frágeis, do ponto de vista não só do território, mas também do ponto de vista ecológico como valor, importa que os arquitetos interiorizem, para além das obrigações que têm, nomeadamente obrigações contratuais com promotores, nomeadamente imobiliários, incorporar a sua visão própria, incorporar estes novos conceitos e tentar, com a sua capacidade profissional, com a sua criatividade, apresentar soluções que, tendo em conta, obviamente, cenários que ainda não são certezas, sabemos todos que são cenários, possam, de alguma forma, garantir aos promotores e à região, enquanto todo, enquanto common, apresentar para licenciamento, para construção a futuro, sejam projetos mais enquadrados, ou seja, que se valorize mais a paisagem, os enquadramentos na região, tendo em conta a malha urbana e, portanto, os empreendimentos já construídos, a fragilidade das capacidades de carga das praias, portanto, os gestos, está aqui um mosquito importuno, mas dizer que tudo isso é uma responsabilidade dos arquitetos. E é um desafio que eu aqui deixo, terminando para não ocupar o tempo dos outros convidados, um desafio que eu aqui deixo é que os senhores arquitetos, com quem trabalhamos todos os dias muito, e em profunda colaboração, sejam também sensíveis a isso, arrisquem apresentar visões que sejam rentáveis do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, para os empreendedores, mas que sejam também eles próprios uma aposta na integração paisagística, na integração com o edificado já existente e uma aposta na valorização da região, que essa sim é verdadeiramente a matéria mais importante que temos que ter, porque todos têm a ganhar se conseguirmos valorizar a região e certamente os arquitetos estão na primeira linha do trabalho dessa valorização e por isso aqui fica o desafio também, que eu sei que trabalho todos os dias nesse sentido, mas assim mesmo vale a pena deixar aqui o desafio para que se empenhem em apresentar projetos que, sendo arrojados do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista do design, sejam também integradores, sejam também valorizadores desses valores da paisagem, da sustentabilidade, verdadeiramente podem contribuir para que o Algarve seja no futuro uma região mais equilibrada e uma região mais valorizada por quem nos visita e pelos que cá vivem, porque isso transforma-se nomeadamente em qualidade de vida e transforma-se também em experiências, enfim, experiências únicas e fundamentais. Muito obrigado. Obrigada, professor doutor Francisco Serra. Passo então a palavra ao professor doutor Paulo Águas. Ora, boa noite a todos e a todas. Agradeço o convite e congratulo-me com este tipo de iniciativas que está a ser levado a cabo por esta lista, mas obviamente congratulo-me por este tipo de atos e por todo o trabalho que a Ordem desenvolve e que a todos nós somos beneficiários desse trabalho. Relativamente à questão que coloca,
Eu diria o seguinte, a profissão de advogado é uma profissão altamente importante para a sociedade, é uma profissão que se alcança depois de um longo percurso de formação, com muito conhecimento associado. E as instituições de ensino superior, não obstante a Universidade do Algarve não ter formação em arquitetura, temos, enfim, a formação em arquitetura paisagista, mas a arquitetura não temos. Uma instituição de ensino superior, naturalmente, que se congratula com estas profissões que, no fundo, estão carregadas de conhecimento e que têm um forte contributo para as nossas vidas diárias. Muito sinteticamente, sustentabilidade, questão ambiental, a questão social e a questão económica, o papel dos arquitetos é importantíssimo. Na vertente ambiental, no sentido de conseguirmos enquadramentos que permitam uma maior interação com o ambiente. De facto, nós estamos num planeta sobrelotado, e agora não estou a falar em particular do Algarve, muita gente, a caminharmos para os 8 mil milhões, com o ser humano com uma pressão, a ter uma pressão muito forte sobre os recursos, cada vez mais a transformarmos os ambientes naturais em ambientes construídos, cada vez mais a vivermos em meios urbanos, cada vez mais a necessitarmos depois do usufruto dos espaços públicos urbanos para a nossa qualidade de vida, para o nosso crescimento, para a educação das novas gerações, e aí é muito importante, é indiscutível o papel que os arquitetos desenvolvem, têm vindo a desenvolver e continuarão a ser chamados a desenvolver. Do ponto de vista social, em parte já toquei nesse aspecto, nós temos as nossas raízes. Não vou agora parafrasear algo que foi dito ontem no Dia de Portugal, mas as árvores necessitam das suas raízes, e naturalmente que a arquitetura não pode ser igual em todo o mundo, tem que ter em conta as culturas locais, tem que ter em conta todo um conjunto de aspectos enfim, das mais variadas naturezas, e que devem, no fundo, contribuir para o desenvolvimento social e, por último, para o desenvolvimento económico. Os territórios de hoje são muito competitivos pela sua arquitetura, e nós temos que pensar que, para além das questões que há pouco foram referidas pelo Sr. Presidente da CCDR, de termos depois projetos ao nível empresarial que sejam também sustentáveis do ponto de vista económico a partir das soluções arquitetónicas que são encontradas, depois também o território em si pode ser mais ou menos competitivo no sentido de atrair mais pessoas, e é assim, nós não escolhemos onde nascemos, mas escolhemos onde vivemos, em parte condicionados pelo local que nascemos, mas não determinado pelo local onde nascemos. E aí a qualidade dos territórios, em que o papel dos arquitetos pode ter aqui uma importância fundamental, pode fazer com que esses setores sejam mais competitivos a atrair pessoas, a fixar pessoas e a se tornarem mais prósperos. E por aqui me ficava. Obrigado, Dr. Paulo Águas. Passa então a palavra ao professor Dr. Rui Loureiro. Muito boa noite a todos e muito obrigado por este convite, para estar aqui presente, arquiteta Lucinda. Eu queria saudar os meus colegas de painel, o professor Francisco Serra e o professor Paulo Águas, e queria saudar também os representantes da lista B da Ordem, tanto a arquiteta Cláudia Costa Santos, a arquiteta Teresa Correia e a arquiteta Lucinda também, que faz parte da lista. Portanto, é um prazer estar aqui. Eu gostava de destacar, eu estou aqui como representante do ISMAT, que é o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, que desde 1992, mais coisa menos coisa, 93,
ministra um curso de arquitetura. Primeiro foi licenciatura e mais tarde transformou-se em mestrado pela evolução do sistema universitário. Portanto, eu penso que a arquiteta Lucinda referiu que a minha formação é de historiador, não é? Portanto, não sei se referiu isso na sua introdução. Portanto, as questões do ordenamento do território e das políticas públicas fazem sentido para mim no passado. Relativamente ao presente, não sou o interventor, apenas na medida em que estou ligado à direção de uma instituição de ensino superior. Mas queria saudar este debate e queria também salientar um ponto muito interessante. Nas 4 listas que são candidatas à Ordem dos Arquitetos, há professores ou antigos alunos e diplomados do ISMAT. Em todas elas. Eu penso que na lista B há 4 pessoas que são candidatos a diversos cargos na lista, que fizeram a sua formação no ISMAT. Portanto, é uma medida da importância que a nossa instituição tem tido na formação de arquitetos ao longo destes últimos 20, 25, 26, 27 anos. Portanto, há neste momento cerca de 300 arquitetos com a marca ISMAT que estão a contribuir, de certa forma, para o desenvolvimento das políticas públicas e não só no Algarve. Relativamente à questão que a arquiteta Lucinda nos colocou sobre a importância da arquitetura enquanto profissão, portanto a arquitetura para mim é uma profissão quase básica, não é? Está na base de tudo. Nós vivemos em casas que são desenhadas por arquitetos, nós trabalhamos em escritórios ou em escolas ou em universidades que são desenhadas por arquitetos, portanto os arquitetos têm um papel essencial no desenho do nosso mundo, do mundo onde nós vivemos. E como sublinhou o professor Francisco Serra, eu penso que uma das medidas de orientação dos arquitetos normalmente é procurar melhorar a qualidade de vida das pessoas, portanto que é um bocadinho o objetivo da profissão. Nem sempre o conseguem, porquê? Porque os arquitetos, eu às vezes imagino um bocado qual será o drama do arquiteto que quer fazer um projeto que seja sustentável, com materiais recicláveis, que faça uso de energias não poluentes, etc., mas tem de fazer face aos constrangimentos dos interesses económicos, aos constrangimentos das políticas do território, que nem sempre são desenhadas por pessoas que têm um conhecimento apurado do que deve ser a arquitetura. Isso eu penso que é um ponto que nós vamos debater mais à frente, não é? A eventual intervenção da Ordem dos Arquitetos nas questões de políticas territoriais. Mas, portanto, voltando à questão, o arquiteto é fundamental no desenvolvimento, na transformação e na ordenação do território onde nós vivemos. Agora, nem sempre os arquitetos conseguem impor o seu projeto. Aqueles projetos que o professor Francisco Serra desafiou os arquitetos a fazer, nem sempre passam pelo crivo depois da viabilidade económica, da sustentabilidade a longo prazo, etc. Portanto, isto são algumas das reflexões que eu queria trazer para o debate. E agora, queria também focar a importância do ensino da arquitetura, porque um bom arquiteto normalmente, evidentemente já se nasce com algum talento e ao longo da formação primária e secundária as pessoas vão adquirindo determinadas competências, determinadas habilidades, determinadas visões, mas a formação do arquiteto é essencial e se o arquiteto tem uma formação alargada, aprofundada, diversificada, repararem, é dos cursos mais abrangentes de toda a panóplia da nossa formação universitária. Portanto, o arquiteto aprende a história da arte, aprende as tecnologias, aprende a história do urbanismo, portanto, todas essas contribuições, de facto, fazem com que seja uma das profissões mais completas, na minha opinião, e mais preparadas para, não só para o projeto, muitas vezes, eu penso que a Ordem às vezes pega um bocadinho por isto. Olha para os arquitetos sobretudo como projetistas, quando os arquitetos podem ser muito mais do que isso.
Eu estou a pensar, por exemplo, num arquiteto que trabalha numa Câmara Municipal, que não é projetista, mas que pode ter um papel fantástico na ordenação harmoniosa e sustentável do território, às vezes mais do que os próprios arquitetos que estão a desenhar os projetos. Portanto, e talvez seja interessante a Ordem começar a olhar para estas componentes da vida e do trabalho dos arquitetos que não estão ligadas essencialmente ao projeto. Pelo menos é um bocadinho, eu não sou grande especialista nestas matérias, como vos digo, mas tenho impressões impressionistas destas questões. Portanto, é a minha primeira intervenção, não sei se contribuí. Obrigada, professor Dr. Loureiro. Passo a palavra, então, à nossa candidata nacional, a arquiteta Cláudia Costa Santos. Obrigada, Lucinda. Primeiro gostaria de saudar também os nossos intervenientes neste painel e agradecer por terem respondido positivamente ao nosso desafio, mais precisamente à lista B no Algarve, à Teresa e à Lucinda. É um gosto tê-los neste painel, tanto o Dr. Francisco Manuel Dionísio em representação da CCDR do Algarve, o professor Dr. Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, e o Dr. Rui Lourenço, diretor científico e pedagógico do ISMAP. É um gosto, até porque nada se constrói, nada se transforma sem as entidades públicas, neste caso de âmbito regional e principalmente a academia, não é? Aquela que nos transmite todo o conhecimento necessário para a nossa educação e para a nossa evolução como seres e como críticos da sociedade. Portanto, muito obrigada por estarem presentes neste painel e por podermos debater aqui algumas ideias, neste caso sobre a sustentabilidade e sobre também a presença da Ordem dos Arquitetos na região do Algarve. Em relação à minha intervenção, se me permitem, eu até gostaria de iniciar a minha intervenção com uma curiosidade sobre a expressão e o significado da economia circular e buscando um bocadinho aquilo que é a expressão que hoje em dia está tão presente em qualquer discurso político e que as CCDRs, não colocando só na CCDR do Algarve, mas as CCDRs têm feito um trabalho fenomenal a nível de sensibilização e de reflexão sobre aquilo que poderá vir a ser a economia circular e os reflexos desta nas políticas futuras do nosso país. E a reflexão sobre a economia circular, ou mais precisamente a curiosidade que eu quero expor, está relacionado com aquilo que foi a criação não só do conceito, mas também desta expressão. Não sei se sabem, mas o conceito e a reflexão sobre aquilo que é a economia circular teve início nos anos de 70, e que foi estimulado por um arquiteto paisagista, não é? O John T. Lyle, acho que é assim, é isso, que na altura desafiou os alunos a refletirem sobre o cotidiano a partir dos recursos renováveis. Em 76, um arquiteto e economista, o Walter Stowell, defendeu então a economia de ciclos e enviou um relatório à Comunidade Europeia, onde fundamentava o impacto positivo da empregabilidade, o aumento da competitividade da economia, a necessidade de redução do consumo de recursos e a necessidade de prevenção de desperdícios. Bom, esta curiosidade serve para quê? Serve para eu destacar a importância do papel do arquiteto, desde não só no projeto, como referiu aqui o Dr. Rui Lourenço, mas também desde a construção do pensamento à reflexão e a antecipação dos problemas que surgem nas sociedades e principalmente no ambiente e no território. Eu costumo dizer que faz parte da genética do arquiteto transformar o hoje, segundo uma análise da circunstância pré-existente, a partir da reflexão de cenários que antecipem os problemas e que previnam e que depois essa resolução serve para promover e prevenir uma necessária qualidade à vida e segurança das pessoas. E por isso defendo e acho que é devida a relevância à disciplina da arquitetura como instrumento estratégico indispensável para a construção da paisagem, enquanto potência de desenvolvimento das nossas cidades, dos nossos lugares, do nosso património, porque é a partir deles que a vida das pessoas ocorre, não é? E então as transformações da sociedade contemporânea e os respectivos conceitos agregados como a sustentabilidade, que a Lucinda referiu na sua introdução e bem, mas também agregando a coesão social,
as questões do território em rede, que também são tão necessárias avaliar, não só as cidades, mas também a ruralidade, as diferenças entre o próprio investimento público, já que também falámos aqui e o Dr. Francisco Manuel Dionísio falou em visões rentáveis no âmbito da arquitetura, pois não é só os arquitetos também que têm que ter aqui visões rentáveis, mas também o investimento público tem que ser rentável e também tem que fazer as ponderações e redução de assimetrias, principalmente entre o interior e o litoral do país. Isto tudo são preocupações da prática da arquitetura, enquanto disciplina de conhecimento, sobre a organização qualificada do espaço. E por isso, lá está, sempre que posso, peço a todas as entidades, e aqui deixo também já um pedido a estas entidades, no caso da lista B vencer as eleições, terá a sua representação no Algarve, e então fica o meu pedido de ouvirem os arquitetos quando analisam criticamente a paisagem construída, e esse é um pedido que eu aqui deixo. Muito obrigada, arquiteta Cláudia. Passo então a palavra à arquiteta Tereza Correia, nossa candidata regional. Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço também terem estado presentes. Eu, na qualidade de presidente, neste caso candidata a presidente do Conselho Regional, o que tenho a referir é o seguinte: na verdade, o que eu posso referir é a minha experiência como arquiteta, sobre tudo isso. E, ou seja, esta questão da sustentabilidade dos territórios é-me particularmente sensível, porque efetivamente tive formação até desde o tempo da faculdade a nível de planeamento. Sempre optei por vertentes de planeamento e depois também me desenvolvi a nível de realização de planos neste caso planos de pormenor. Trabalhei em gabinetes ligados aos planos de pormenor e depois eu própria constituí um gabinete na qual de facto faço planeamento. É uma vertente que os arquitetos, por acaso, não há muitos arquitetos nesta área, mas há bastantes, suficientes. De facto, o planeamento, na minha opinião, é aquilo que mais deve traduzir o equilíbrio dos territórios e aquilo que são o desenvolvimento sustentável, e considero fundamental a intervenção do arquiteto nos planos. Eu gostava de referir que há planos que que já pouco têm de arquitetos, posso dizer isto. De facto, os planos têm pouco de arquiteto, têm muito de direito, têm muito de geografia, de sociologia, de outros tipos digamos, até de outras vertentes também sociais, e começa a ter pouco de arquiteto. E eu, neste caso, de facto, eu acho que esta pergunta é pertinente, no sentido de dizer que o arquiteto continua a ser uma peça-chave, porque faz a síntese. Eu continuo a dizer esta questão, faz a síntese. A síntese é o quê? É conseguir apreender o essencial dos problemas, ponderar e dar soluções, ter um papel criativo e dar soluções. Essa questão, muitas vezes, de forma equilibrada, essas soluções têm que ser equilibradas. Efetivamente, o que eu me proponho vir a fazer, se vier a ganhar, se a lista vier a ganhar, obviamente é debater, criar seminários, workshops, enfim, que possam debater mais este tipo de questões, de forma muito aberta e transparente, em diálogo, obviamente, sem querer impor à partida soluções à partida, porque isto tem que haver sempre consensos dentro do possível, mas na verdade tem que haver discussão e essa discussão tem que ser quanto mais melhor, digamos assim. E eu acho que aqui no Algarve as pessoas até participam quando são chamadas. Eu tive algumas experiências, enfim, por acaso no meu percurso que tive na Câmara de Faro, no plano de mobilidade de transportes, até no próprio PDM, fizemos 2 intervenções públicas, e nesse caso posso dizer que, ao contrário das minhas expectativas, que normalmente ninguém aparece, até apareceu muita gente. Portanto, significa que até pode haver pessoas que participam, e eu acho que é salutar e é saudável que haja participação pública. Neste caso, os arquitetos, para mim, são essenciais, obviamente.
porque efetivamente tem esta noção daquilo que é, digamos, o equilíbrio no ordenamento do território. Esse equilíbrio tem que ser respeitado do ponto de vista da paisagem, portanto, as intervenções a nível da pequena escala ou da escala um pouco maior têm que estar compatibilizadas com a paisagem onde estão, onde se integram. Essa correta harmonia entre os diversos elementos que entram em jogo tem que ser trabalhada e esse trabalho é um trabalho que é próprio do arquiteto. E, portanto, eu acho que não devemos, esse ato de arquitetura, do projeto, efetivamente, tem que continuar a existir em diversas escalas e não podemos deixar de dialogar com os arquitetos nessa definição do nosso ordenamento do território. Por aqui fico, penso que temos outros temas e obrigada. Obrigada, arquiteta Tereza. Então, vamos passar ao segundo tópico, que é o modelo territorial do Algarve e o paradoxo do futuro no passado. Em Portugal, e em geral, e no Algarve em particular, vivemos o paradoxo de estratégias territoriais nacionais e consequentes regimes jurídicos inovadores e comprometidos com o contexto atual. No entanto, estão a ser operacionalizados a nível local através de planos obsoletos e que se constituem alguns como verdadeiros atentados ambientais. Relembra-se que a quase totalidade dos PDMs do Algarve é de 94 e 95 e até agora nenhum foi revisto. Em 2007 e 2008 foram aprovados 42 planos municipais de ordenamento do território, a maior parte deles sem cumprir as regras do PROT da rede de 2007, por exceção configurada na resolução do Conselho de Ministros de 2007. Aliado a isso, temos uma problemática do modelo econômico baseado na monocultura do turismo de sol e praia, que acentuou a dicotomia entre litoral e interior e favoreceu o desenvolvimento da indústria de construção civil, muitas vezes sem regras. Esse modelo, ficado como esgotado em 2007, a quando da revisão do PROTAL, devido à sazonalidade e à constituição de um mercado de trabalho precário e pouco exigente na qualificação dos profissionais, veio revelar a sua fragilidade na pandemia que atravessamos com hotéis fechados, desemprego e funcionários com salários em atraso. Com base nesta realidade, que é a nossa realidade no Algarve, isso não é novidade, todos nós sabemos, o que eu vos peço é que partilhem uma reflexão sobre esta temática e se acham que a presença de uma instituição como a Ordem dos Arquitetos é importante no Algarve para a assunção da valorização do território e do papel do arquiteto enquanto profissional qualificado. Passo a palavra, então, ao professor doutor Francisco Serra. Mas ia dizer, um conjunto de problemáticas, uma reflexão. Esta segunda abordagem, esta segunda temática que foi apresentada pela arquiteta Lucinda e que eu, enfim, como responsável público, não qualificarei por razões que têm a ver com o papel de autoridade pública, mas é verdade, portanto é um facto que, por um lado, temos uma economia, um desenvolvimento que é baseado fundamentalmente em serviços e fundamentalmente quer dizer cerca de 85%, portanto o turismo, atividades relacionadas com o turismo e outros como o comércio por grosso e retalho, enfim. Diz-se que isso é uma característica das economias desenvolvidas, apesar de que essa característica das economias desenvolvidas também normalmente está alicerçada em diversidade de outros setores de alta tecnologia, por exemplo, e ainda agora se viu que não será apenas uma realidade a que o Algarve reconhece fragilidade, mas até autoridades, até o nosso primeiro-ministro referiu em contexto europeu
que a Europa precisa de se reindustrializar, ou seja, nós temos que depender menos de terceiros países, de outras geografias, para continuar a produzir bens industriais, portanto, para ter uma capacidade industrial forte, contrariamente àquilo que tem sido, eu diria, os últimos 40 anos, 30 anos, pelo menos, de deslocalização e de especialização em setores de alta tecnologia, design, patentes e outras opções de desenvolvimento que, de maneira geral, os chamados países desenvolvidos interiorizaram e escolheram como modelo para o seu desenvolvimento, mas depois há momentos em que nós verificamos, do ponto de vista da sustentabilidade, eu não diria agora da sustentabilidade do commons, mas do ponto de vista da criação de riqueza e da distribuição de rendimentos a nível local, uma crise como a atual, mas eu até já refiro habitualmente a anterior crise e todas as anteriores crises no Algarve, pelos quais o Algarve já passou, enquanto modelo muito especializado em serviços, nomeadamente na área do turismo, o Algarve tende a ser uma vítima mais atingida do que outras regiões do país e outras regiões da Europa. Vimos isso na anterior crise, que não tinha nada a ver com a que temos agora, mas agora, particularmente vimos isso com uma crueldade, digamos assim, com um impacto tão brutal que eu diria ficamos quase paralisados. Também é verdade que em períodos de retoma, quando as coisas melhoram, o Algarve tende a ser dos que responde mais rapidamente. Isso foi o caso da última crise, em que nos últimos anos, em particular nos últimos 5 anos, nós demonstramos uma capacidade, uma vitalidade de crescimento sempre acima da média nacional em PIB e em criação de emprego, mas há uma coisa que nos tem que fazer refletir, e eu tenho vindo particularmente, enfim, como responsável público, a referir com regularidade, que é o facto de, do ponto de vista do índice sintético de desenvolvimento regional, e a propósito, ainda há poucos dias saiu a última edição referida ao ano de 2018, o Algarve, apesar de estar cotado como uma das regiões em phasing out, significando isto que tem um rendimento per capita superior ou entre os 75% e os 100% da média europeia, é das regiões portuguesas mais desequilibradas relativamente à média nacional no que se refere ao índice sintético de desenvolvimento regional. E isso quer dizer várias coisas, nomeadamente que nós não temos conseguido, isso também é um facto, não temos conseguido revitalizar o Barrocal e a Serra, pelo menos do ponto de vista do povoamento e também do ponto de vista da criação da riqueza, porque apesar de que tínhamos indústrias primárias, indústrias extrativas, nomeadamente, tínhamos indústrias transformadoras que foram desaparecendo. Tivemos uma área de agricultura de novidade que nos colocava num setor, digamos, num grau de competitividade interessante relativamente a países da Europa, que foi paulatinamente desaparecendo até mesmo relativamente a outras regiões portuguesas. Claramente vamos perder, já perdemos, penso eu até, a liderança em muitas áreas da fruticultura e nomeadamente frutos secos. Basta ver o que está a acontecer agora com o cultivo de amêndoa intensiva e outras culturas que a breve prazo vou fazer outras regiões do país. O Algarve nunca foi líder em azeitona, mas em todo o caso, portanto, há progressos, há desenvolvimentos que nós não temos tido capacidade, penso eu, não temos tido o investimento, não temos tido
enquadramento, diria eu, económico de água, suficientes para fazer um desenvolvimento da mesma natureza. Mas claro que há questões, com certeza, que nós podemos ter feito, nós não podemos acercar responsabilidades a terceiros, nomeadamente repensar os nossos modelos de produção, nomeadamente da produção de citrinos e outros frutos, que permitissem mais mecanização, maior integração em circuitos de comercialização, mercados de futuros e outros desenvolvimentos que permitissem uma atitude mais cooperativa e melhor aproveitamento dos recursos, das potencialidades. Mas tudo isso também não se consegue fazer nem por decreto, nem só com dinheiro. É necessário que os planos representem ou tenham a visão, a capacidade de, identificando os recursos, delineando infraestruturas ou apontando caminhos de futuro, possam também aportar soluções ou propostas que possam ser acolhidas como consensuais, digamos assim, e que permitam um desenvolvimento mais harmonioso e não tão casuístico como tem acontecido até agora. Por exemplo, nos últimos tempos tem-se registado uma nova tensão de pressão imobiliária sobre o interior, correspondendo à procura não só de nacionais, como de estrangeiros, de habitações em aldeias do interior. Diz-se uma vez mais, e muitas vezes, que à falta de outras alternativas nós devemos apostar no turismo no interior, fazendo uso da capacidade de multiplicador de investimento que o turismo normalmente tem. O próprio Programa Operacional Regional, o PO Algarve 2020, tem privilegiado investimentos no interior que possam ser, enfim, mobilizadores de investimento e de fixação de pessoas, nomeadamente o programa PADRE, que foi apresentado pela AMAL e aprovado pela CCDR, que está a ser, digamos, apoiado em operações com algum dinheiro, onde se inclui, por exemplo, a rede de autocaravanismo do interior, as ciclovias e as vias, nomeadamente a via algarviana e outras, onde se pretende que os espaços do interior possam ser valorizados com investimento público, mas que possa também ser um driver para investimento privado. E isso está a acontecer, nomeadamente ao nível do programa do PARU, do Programa de Regeneração Urbana, e eu ainda recentemente tive a ocasião de dizer que nós devemos considerar que o Algarve é um contínuo urbano junto à costa, portanto o litoral do Algarve, e que devia ser visto nessa perspectiva, e ainda bem que estamos aqui neste fórum, que eu faria, digamos, um apelo, digamos, à vossa intervenção nesse sentido, para que as diferenças entre as povoações tradicionais e os desenvolvimentos turísticos do tipo resort possam ser, de alguma forma, visualizadas ou entendidas como um contínuo urbano, que devem ser mais coerentes entre si, ou se pelo contrário é necessário desenvolver algum tipo de diversidade que coloque mais em evidência ainda essas diferentes concepções de urbanismo, mas que no final contribuam para a tal valorização da região que nós tanto ambicionamos. Portanto, tanto nos espaços do litoral, como nos espaços do interior e do barrocal e da serra, que ainda mesmo assim são diferentes, toda a problemática do planeamento, toda a problemática da intervenção dos arquitetos, e aquilo que a senhora arquiteta Teresa Correia, salvo erro, referiu como sendo o arquiteto, o agente aglutinador, é verdade que os arquitetos desempenham muitas funções aqui na nossa região, tanto do lado da administração, como reguladores, como supervisores, como juízes, de certa maneira, das propostas apresentadas pelas entidades privadas e públicas, como também do ponto de vista da atividade privada, portanto, sendo promotores ou trabalhando como promotores. E aquilo que se disse há bocadinho, penso que vem na mesma linha do repto que foi aqui lançado na segunda vaga, é isso mesmo, o arquiteto trabalha para ganhar a vida, como todos nós, desempenhando funções de alto nível técnico e científico, e também com responsabilidade por apresentar soluções
que sejam integradoras, sejam inovadoras e deve também até capacitar-se do ponto de vista técnico-científico, não só em arquitetura, mas também em sociologia e economia, para poder exemplificar ou para poder explicar, inclusive no seu diálogo com os gestores e os economistas, os financeiros, como se costuma dizer, que é no interesse dos clientes, é no interesse dos empreendimentos, quando são empreendimentos, mesmo no caso das infraestruturas públicas, proceder de acordo com os altos interesses do commons, ou seja, com os altos interesses do ambiente, com os equilíbrios medioambientais e da interação do homem com a natureza e com as outras espécies. Por isso eu, uma vez mais, estou convencido que o papel dos arquitetos é fundamental, não tenho dúvidas nenhumas acerca disso. Sabemos que a economia da região, a dificuldade que temos em diversificar, que essa diversificação não vai fazer-se a curto prazo, mas pode-se fazer. E nós temos estado a fazer os possíveis para que ela vá acontecendo. O senhor reitor da Universidade do Algarve, distinto colega, se me permitem, o professor Paulo Águas, tem tido um papel muito importante também na dinamização do papel da universidade, do ISMAT e outras entidades do setor científico e do conhecimento na região têm tido igualmente um papel, como agora aqui referimos também, ouvimos referir, nomeadamente no campo do direito, da arquitetura e noutras matérias, precisamente para que em conjunto possamos todos ter um Algarve mais equilibrado do ponto de vista não só do leque das atividades, mas também mais inovador, mais avançado do ponto de vista do complexo das atividades que desenvolve, mais valor acrescentado. Isso me permite também uma mudança de mentalidades ao nível de refrescar, de reforçar os valores, as ideias da cooperação, do trabalhar em conjunto, do inovar em conjunto e de produzir valor, digamos, alicerçados nas valências uns dos outros. Só assim é que nós certamente poderemos progredir, embora tenhamos a consciência de que não podemos fazer isso mesmo assim sozinhos e que é necessário o esforço do país, e por isso eu estava a referir há bocadinho o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional, mas é para esse trabalho que nós temos que nos mobilizar todos os dias, todos, para fazer valer estes pontos de vista, não do ponto de vista da reivindicação per se, mas do ponto de vista da razoabilidade dos argumentos e da inevitabilidade da solidariedade nacional, digamos, da equidade, para que todos tenhamos oportunidades de nos desenvolvermos da mesma forma, ou pelo menos recorrendo ao mesmo tipo de instrumentos. Já depois, se uns forem mais capazes que outros, uns forem mais diligentes que outros, pois aí não há nada a fazer, porque é isso que eu digo, o capital endógeno não é substituível, portanto é o capital endógeno somos nós, a nossa capacidade de fazer. Mas o que é exógeno também tem que ser mobilizado para podermos fazer da melhor maneira possível, de acordo com os anseios que todos temos relativamente ao futuro. Desculpem-me se fui demorado, mas era isto que eu queria dizer relativamente a esta. Obrigada, professor Francisco Serra. Vou passar então a palavra ao professor Paulo Águas. As questões acabam por estar interrelacionadas, naturalmente. Dizer, e sem procurando não demorar muito tempo em termos de enquadramento, e dizendo logo que é extremamente importante a presença da Ordem dos Arquitetos na região, é fundamental que isso aconteça, não é concebível que isso não aconteça. Nós, agora esta temática que estamos a abordar relativamente à anterior, dizer que é impensável que o Algarve não beneficie da presença da Ordem dos Arquitetos. Os arquitetos são extremamente importantes para a região. E se não vejamos aqui 2 ou 3 aspectos. A região do Algarve é a região do país que tem uma menor diversificação da sua base económica. E eu diria, bom, isso é natural, porque somos, no caso de Portugal continental, a região mais pequena. E por isso, quanto menor for uma região, maior é a probabilidade de ela ser menos diversificada. Acho que todos compreendemos isso.
é daquelas verdades de La Palice. Depois dizer que o Algarve, em 1900, representava, em termos populacionais, 5% da população de Portugal continental, 5%, não me enganei, em 1900. Na década de 60 do século passado, chegou a representar menos de 3,5%. E eis que a sua economia mudou e deixou de ser uma economia assente no setor primário, na agricultura e nas pescas, para uma economia de serviços, aproveitando o nascimento de uma nova indústria, a indústria do turismo, em que o Algarve possuía e possui grandes vantagens competitivas, daí ter retomado o seu crescimento populacional, porque não à custa, não por natalidade, por taxa de natalidade, mas pela criação de riqueza, pela criação de emprego, que permitiu trazer mais pessoas para a região, fixar pessoas na região. E dito isto, chego aqui ao ponto que pretendia, que é a nossa economia é uma economia baseada no consumo, na vivência, na experiência do território. Não é uma economia que é baseada numa exportação de mercadorias. É uma economia baseada precisamente numa exportação de serviços que ocorre no próprio território. E aí é fundamental sermos competitivos em termos do património construído, em termos da preservação do património natural e, enfim, quem é que temos aí no fundo, para nos ajudar, naturalmente, são os arquitetos. Tem uma importância vital para que esta região continue a ser competitiva, porque se é certo que muito provavelmente muitas coisas irão mudar no futuro, mas, enfim, muito provavelmente também nos próximos anos, nas próximas décadas, o turismo continuará a ter uma importância muito grande na região e nem que seja só pelo turismo, os arquitetos têm que ser uma voz ativa na defesa da região e, obviamente, também na defesa da classe, como é natural. Muito obrigado, professor Dr. Paulo Águas. Passo então a palavra ao professor Dr. Rui Loureiro. Muito obrigado, arquiteto Alcina. Pois as intervenções do professor Francisco Serra e do professor Paulo Águas, portanto, já me suscitaram aqui uma série de ideias. Nós já estamos a alargar o campo do debate. E ligando ao primeiro tema que nós debatemos, que estava mais ou menos ligado à sustentabilidade, não é? Que está hoje na ordem do dia, eu acho que nós neste momento vivemos num momento, eu acho que já muita gente deu-se conta disso, num momento verdadeiramente de mudança de paradigma, por um lado com as alterações climáticas, não é? Que já falaram disso e que vão ter consequências a médio e a longo prazo aqui no Algarve, e com o problema da pandemia que veio afetar completamente os nossos modos de vida e sobretudo a principal indústria, como lhe chamam, a indústria do turismo aqui no Algarve, que congelou praticamente, não é? Nós temos a economia do Algarve parada, não sei, talvez a 80%, os hotéis fechados, restaurantes semi-fechados, etc. Portanto, talvez isto fosse um bom momento para nós pensarmos se podemos continuar a apostar no crescimento. Portanto, os nossos políticos falam-nos sempre do crescimento e do desenvolvimento, como se fossem sinónimos, mas não são. E talvez esteja chegada a altura de nós começarmos a pensar no desenvolvimento como de crescimento. Eu penso que as minhas colegas arquitetas ouviram falar da Bienal de Arquitetura de Oslo, da Trienal de Arquitetura de Oslo. Não sei se ouviram falar, que se realizou no ano passado, no fim do ano passado, talvez em outubro e novembro. O tema da Trienal de Arquitetura de Oslo era basta a arquitetura do decrescimento. E então está a ser introduzido esta nova ideia de que talvez a qualidade de vida das pessoas não melhore
com o crescimento, a qualidade de vida das populações, que no fim de contas é o que nos interessa a todos, não é? É que nós possamos viver no Algarve com cada vez mais qualidade, não é? Independentemente das atividades a que as pessoas se dedicam, que sejam sustentáveis, que haja qualidade de vida, que as pessoas se sintam bem, enfim, e usando os trunfos da região. Os trunfos podem ser o turismo vem cá porque nós temos boas praias, temos um clima muito agradável, temos uma cultura de referência, temos o tal interior que está subvalorizado, mas como diz o professor Francisco Serras, poderá ser retomado. Portanto, isto suscita-me uma série de reflexões. E com o exemplo da Noruega, são os arquitetos que estão a tomar um bocadinho a direção desta mudança para um paradigma de decrescimento. E talvez a presença da Ordem dos Arquitetos aqui no Algarve seja fundamental e possa começar a servir de lobby junto das entidades públicas que decidem quais vão ser as apostas, quais vão ser os grandes investimentos na região, não é? Talvez os arquitetos aí possam ter também uma palavra importante, porque o arquiteto tem sobretudo aquela visão, eu acho que os arquitetos devem sofrer imenso, porque têm uma visão platónica do mundo e veem o caos à sua volta. Portanto, deve ser aí um sofrimento total entre imaginar a casa perfeita, no bairro perfeito, na cidade perfeita, e depois olham à sua volta e veem que é o caos total. Portanto, eu imagino que deve ser uma profissão assim um bocadinho esquizofrénica. Mas será importante, de certeza, nós termos arquitetos aqui presentes e mais interventivos e mais decisivos. É um bocadinho a minha ideia. E começarmos a pensar, isto é um recado para as nossas instituições públicas e também para a Universidade do Algarve, se o decrescimento não será uma política na qual nós devemos apostar no futuro. Eu aqui há dias, assim por questões ligadas à minha função no ISMAT, dei uma vista de olhos a nível das universidades europeias que novas formações estão a ser oferecidas. Porque toda a gente se lembra que há uns largos meses atrás o Expresso publicou uma reportagem muito interessante onde dizia que daqui a 20 anos 60% das profissões importantes daqui a 20 anos ainda não existem hoje, não é? Portanto, as instituições universitárias devem pensar um bocadinho o que é que devem ensinar aos jovens que hoje em dia chegam à universidade. Vamos continuar a ensinar os modelos tradicionais, a gestão, a economia, o turismo, etc. E dê-me conta que em muitas universidades europeias começa-se a pensar em novo tipo de formações a nível de licenciatura, ou de BA, como se chama, muito ligados à sustentabilidade e à inovação. E sempre caminhando para neste sentido de melhoria de vida ligado ao decrescimento. É um absurdo nós estarmos a comer, irmos ao supermercado comprar uvas que vêm da Argentina. Imaginam a pegada de carbono que essas uvas têm, ou nós comemos amêndoas que vêm da Califórnia quando temos em Portugal a produção de amêndoas, não sei, estas coisas todas, acho que temos de começar a pensar em tudo isto e a atuar, sobretudo, e a atuar em direção a essa tal sustentabilidade que está no horizonte. O problema é que quando nós dizemos que a sustentabilidade está no horizonte, o horizonte afasta-se à medida que nós nos aproximamos, portanto nunca mais vamos lá chegar se continuamos a trilhar os mesmos caminhos. Por isso, Ordem dos Arquitetos para o Algarve já. Muito obrigada, professor Dr. Rui Loureiro, excelente intervenção. O moderador não pode falar nada. Passo a palavra à arquiteta Cláudia Costa. Muito bem. Eu não tenho muito mais a acrescentar e então com esta última frase da Ordem dos Arquitetos no Algarve já fico... Quase que não tenho mesmo nada. Bem, mas concordo plenamente com todas as intervenções que entretanto já que os professores doutores tiveram. Agora, falou-me em descrescimento, né? O professor Rui Lourenço, não será antes crescimento controlado? Digo eu. Sim. Se calhar o tem ali uma conotação negativa e podemos sempre achar que vamos, principalmente nesta realidade de mercado e de transferências económicas, começamos a pensar que a conotação negativa leva-nos novamente àquilo que é uma dinâmica de crise económico-financeira. Se calhar não vamos assustar já as pessoas, mas talvez um crescimento controlado, digo eu. Sugiro.
Em relação à representação da Ordem dos Arquitetos no Algarve, como em muitos outros locais, claro que sim, que eu acho que, mas como é óbvio, ainda mais eu como candidata ao órgão nacional da Ordem dos Arquitetos, só posso dizer que é de extrema importância, não é, a representação da Ordem no Algarve. Não só para promover os vários debates, não é, com o intuito de ajudar a entender melhor também do ponto de vista histórico, técnico e estético aquilo que é o espaço urbanizado existente, a respectiva utilização e promover aquilo que poderá vir a ser o encontro perfeito das respectivas soluções neste espaço urbanizado e principalmente de futuro, em que temos tantas conjugações e novos fatores que requerem novas fórmulas, entre aspas, para aquilo que é, como dizia a Teresa, a síntese perfeita do encontro de vontades entre instituições da região, entre os arquitetos, o desenvolvimento regional como uma mais-valia, a orientação das atividades e também aquilo que é a coordenação e o equilíbrio das realidades espaciais, sociais, económicas, culturais, políticas, entre a diversa e a diversidade existente no território do Algarve. Isto tudo acho que requer a necessidade da presença da Ordem dos Arquitetos no território do Algarve, mas não seja para fazer alertas, para promover estes debates, para sensibilizar a população, criar novas atividades e também impulsionar aquilo que são as boas práticas da arquitetura, não é? E a transformação territorial, ainda mais numa época destas em que vamos ter desafios muito grandes. Não sei se, aí sim, não sei se não vamos ter, se as resoluções daquilo que são os espaços atuais, principalmente aquilo que foi as necessidades sentidas com esta pandemia na habitação, não sei se não temos que recorrer àquilo que foi ao passado, para depois termos aquilo que são as regras de variação da habitação, para introdução na atualidade e não aquilo que já estávamos a conseguir, que era a evolução de cada vez menos espaço, de habitar cada vez menos espaço, para fazer as mesmas coisas e as mesmas funções que fazíamos no antigamente, entre aspas. Talvez seja isto que seja o descrescimento e aí se calhar, sim, acho que vamos ter que pensar um bocadinho nisso. Muito obrigada. Passo a palavra, então, à arquiteta Teresa Corrêa. Obrigada. Nós já vamos com a hora muito adiantada, mas gostaria de dar aqui colocar algumas reflexões sobre este tema. De facto, os arquitetos neste momento sempre sentiram a ordem aqui no Algarve como algo distante, portanto nunca sentiram a ordem, na verdade, como se lhes desse algo à sua profissão. A Ordem dos Arquitetos no Algarve vai desempenhar um papel de aglutinadora dos arquitetos como um coletivo, na qual vai proporcionar formação, essencialmente, debate, vai tentar criar parcerias, ou seja, que haja diálogo entre as várias entidades, vai se apresentar, efetivamente, e vai ser aquilo que possa permitir ser também um local de convívio onde os arquitetos possam também estar e fazer debates, trocar as suas ideias. Portanto, a Ordem dos Arquitetos, de facto, é necessária não só como um coletivo para a classe profissional, para a defesa dos arquitetos como profissionais, mas também para o diálogo, para a sua representatividade. Portanto, eu considero fundamental a representatividade dos arquitetos no Algarve, que nunca se sentiram representados e que eu penso que poderei desempenhar esse papel com alguma facilidade, não querendo ser aqui imodesta. Agora a questão sobre o ordenamento e os planos de pormenor e de crescimento, bom, isto dá aqui pano para mangas. Mas eu, assim, já agora, como uma pessoa que estou mais ou menos dentro da área, aquilo que eu posso dizer que é a tendência do planeamento a nível legislativo, e falando só naquilo que é a tendência da política nacional e que também se reflete a nível do Algarve, é a expressão, através das revisões dos PDMs, apenas do consolidado e comprometido, ou seja, os perímetros urbanos vão ser reduzidos
efetivamente, para aquilo que é o comprometido e construído, o que quer dizer que os novos PDMs vão refletir exatamente aquilo que foi referido aqui pelo Dr. Rui Loureiro, naquilo que se chama o decrescimento. No entanto, isso não significa que seja feito boa cidade só por isso. Ou seja, o que eu quero com isto dizer é que, na minha visão muito pessoal, temos que ter uma sensibilidade e uma capacidade de análise sobre as reais necessidades de cada organismo vivo, que é a cidade, de cada aglomerado e de cada território. E existem determinadas situações que até necessitam ou exigem espaços de complemento, como, por exemplo, equipamentos. Há equipamentos que nunca foram construídos, ao contrário de outras regiões. Aqui, por acaso, não se chegaram, às vezes, até a construir determinado tipo de infraestruturas que devia ter existido. Há determinadas circunstâncias que fazem com que haja necessidade enfim, rematar malhas urbanas que estão soltas, como, por exemplo, periferias que estão retalhadas e que nunca chegaram a construir verdadeiramente cidades, fizeram loteamentos assim dispersos. Efetivamente, elas necessitam de ser reproduzidas e tem que haver uma sensibilidade para essa situação, porque também não queremos que isso seja o comum, que haja expansões discricionárias. Portanto, de qualquer forma, o que eu queria com isto dizer é que esse tema é extremamente sensível, mas, e também gostaria de dizer que os arquitetos contribuem muito para a boa reabilitação dos centros históricos. Por exemplo, não se tocou aqui nesse ponto, mas eu acho que é fundamental e portanto, eu acho que é onde os arquitetos poderão dar cartas e estão vocacionados, é para conseguir efetivamente criar novas funções, refuncionalizar determinados edifícios, mas que mantenham a sua traça, a sua arquitetura e que, no fundo, haja uma capacidade de adaptação das cidades a novos usos. Por exemplo, na verdade, a habitação, por exemplo, é um tema que é extremamente caro à Ordem dos Arquitetos e é também um tema desta lista, a lista B, escolheu o direito à habitação como sendo um dos temas e da qual eu também concordo, porque efetivamente continuamos, eu penso que os arquitetos poderão ter um papel a desenvolver naquilo que é, digamos, um desígnio nacional, que é criar habitação para todos. E, portanto, nesse sentido, eu diria que os arquitetos e a Ordem dos Arquitetos aqui no Algarve, pela lista B, vai de certeza apostar na criação, na formação, na criação de debates e na criação de valor, até naquilo que são as melhores opções para os nossos centros históricos e para as nossas cidades e inclusive para os nossos territórios, obviamente. E, portanto, por aqui me fico. Eu pedia era que, de facto, agora se calhar vamos tentar ser mais sintéticos daqui para a frente, porque estamos no limite do prazo daqui do nosso debate. Obrigada. Com certeza. Então, vamos para a terceira questão, com muito mais velocidade. Vamos falar, então, da mudança da sociedade nos contextos territoriais pós-Covid. E a pandemia aportou vários contributos. Vou destacar 3, há muitos mais, e vocês poderão depois contribuir com isso, que é, por um lado, trouxe à luz a fragilidade ou os pontos fracos nos espaços construídos, em especial a habitação e no modo de vida das sociedades contemporâneas. Por outro, serviu como acelerador das tecnologias da informação e da comunicação. E, num terceiro aspecto, levantou novos desafios para serem resolvidos no âmbito do espaço privado e público e demais infraestruturas complementares. Então, a pergunta é, acham que as entidades que vocês representam, podem sentir como uma mais-valia uma possível cooperação com a Ordem dos Arquitetos, no sentido de futuramente se estabelecerem parcerias com o objetivo de se implementarem ações concretas, sensibilização e promoção da participação da sociedade algarvia sobre temas relacionados com a arquitetura e organização do território? Passo a palavra ao professor Dr. Francisco Serra. Bem, nós estamos ainda a aprender, ainda
enfim, temos as primeiras impressões, se quisermos assim, das transformações e das adaptações, algumas delas bruscas, que tivemos que fazer em função da crise pandémica. É verdade que, por um lado, nós acabamos por beneficiar de todo um desenvolvimento de décadas, já, eu diria, desde o início dos anos 2000, mas anterior a isso também, mas especialmente depois dessa data, depois dessa altura, um conjunto de tecnologias que foram sendo testadas, postas ao serviço e como que mescladas umas com outras, em que as arquiteturas tradicionais de software standalone passaram a ser cada vez mais integradas para facilitar trabalhos de complexidade crescente, simplificando, passo a ideia de paradoxo, nomeadamente, por exemplo, coisas que não se falam muito, mas o nível da criação, por exemplo, das Active Directories nos sistemas Windows, o Single Sign-On e tantas outras coisas. Recordar que antes o Excel, por exemplo, era uma aplicação muito limitada, se permitia fazer umas formas, foi, digamos, crescendo em complexidade, mas também diversificando as suas opções, o Word e outros softwares. No caso da arquitetura, tudo quanto tem a ver com a exploração de graphical de GIS, não é? E de modelos de território, por aí fora, e a sua integração com tecnologias de trabalho em equipa e outras soluções do mesmo género, que permitem que, pelo menos dentro de uma organização, nós possamos comunicar quase não, podemos comunicar instantaneamente através de voz, através de texto, através de videoconferência e outras, partilhar ficheiros, fazer coisas específicas para grupos, equipas. Tudo isso veio acontecendo e veio sendo explorado e veio sendo adotado por algumas organizações, não por todas, porque também é verdade, essas soluções são licenciadas, normalmente são soluções comerciais, não é? Agora que surgiu esta crise, a maior parte das grandes empresas multinacionais, nomeadamente a Microsoft, a Cisco, a Google e outras, para não ser exaustivo, mas também para não ser demasiado seletivo, de uma maneira geral vieram colocar essas soluções à disposição da comunidade de uma forma gratuita. Algumas com algumas limitações, mas de uma maneira geral quase sem limitações. O que surpreendeu foi a facilidade com que nós, os mais habituados e os menos habituados, diria eu, conseguimos adaptar, interiorizar esses conceitos e passar a trabalhar praticamente de um dia para o outro, digamos dessa maneira, interativa, cibernética. Isto tem profundas implicações no presente, portanto permitiu que mesmo assim esta crise pandémica não tivesse as consequências tão drásticas como alguns anteciparam. Apesar de tudo, permitiu manter em funcionamento um conjunto significativo de operações, permitiu maior facilidade de comunicação e permitiu, sobretudo, evitar a ruptura da sociedade organizada, digamos assim. Por outro lado, ela também teve implicações no espaço público, porque veio mostrar que, afinal de contas, é possível libertar uma parte dos funcionários para tarefas que não sejam estritamente presenciais e, portanto, desenvolvimento de tarefas em teletrabalho e em formas não presenciais de prestação de serviço sem perda de produtividade e, em alguns casos, com até ganho de produtividade, mas também veio demonstrar que nem tudo estava bem, porque uma parte significativa das pessoas que foram em teletrabalho tiveram que utilizar meios próprios, até mesmo informáticos, e fundamentalmente tiveram que utilizar meios de telecomunicações próprios, portanto, pagar do bolso, por exemplo, telecomunicações, onde não se arranjou maneira de pagar por parte das empresas. Enfim, um conjunto de circunstâncias
e obrigou também o espaço casa, o espaço privado, a ser completamente reconceptualizado. E haver, inclusivamente, famílias que tiveram que sortear, enfim, cada um organizou-se da maneira que pôde, sortear os espaços em que cada um ia trabalhar, porque há famílias que têm que ter, enfim, 4 membros, por exemplo, da família, todos com necessidades específicas, e a trabalhar em teletrabalho ou a trabalhar à distância, uns a estudar, outros a trabalhar assim, outros a trabalhar assado, como se costuma dizer. De maneira que todas estas complexidades vieram trazer um conjunto de circunstâncias que nós podemos muito bem fazer uma reflexão para aprender e para, enfim, usar como experiência para futuros desenvolvimentos, com alterações fundamentais ao nível do conjunto significativo de procedimentos, tanto a nível do trabalho, como a nível do usufruto do espaço casa, como a nível até da sociologia do lazer. Não? Por aqui fico, porque não temos mais tempo e o tempo já é tarde. Muito obrigada. Professor Dr. Paulo Águas, a palavra é sua. Não tem som, professor? Tá, muito obrigado, peço desculpa, isto é o hábito de tirar o som e depois esquecemos sempre. Mas dizia que a Universidade do Algarve tem todo o interesse e toda a disponibilidade para estabelecer parcerias e colaboração com a Ordem dos Arquitetos. Nós, faz parte, enfim, também da nossa missão, o relacionamento com a comunidade, a transferência de conhecimento e neste caso também a trazer conhecimento da Ordem dos Arquitetos para a Academia, a partir daí difundi-la para a sociedade. Nós estamos totalmente disponíveis. Nós neste momento, enfim, somos uma comunidade com cerca de 8.000 estudantes, entre professores e funcionários somos bem mais de 1.000. Penso que é uma boa base de partida para nós termos este relacionamento e dessa forma promovermos debates sobre a organização do território que tanto são necessários para o Algarve. Muito obrigada. Passo então a palavra ao professor Dr. Loureiro. Eu também responderia de forma telegráfica à questão que a arquiteta Lucinda colocou, e o ISMAT tem um protocolo genérico com a Ordem dos Arquitetos já em vigor e que pode ser um instrumento utilizado no desenho de novas formações a oferecer aos arquitetos aqui na zona do Barlavento Algarvio, sobretudo. Portanto, a disponibilidade para um protocolo de colaboração é total, para a organização de cursos livres, de pós-graduação, de workshops. Eu não sei se a Ordem está a pensar se tem no futuro a formação de colégios de especialidade ou não, foi qualquer coisa que já me soou, portanto, e que faria todo sentido, não é? E as formações pós-graduadas poderiam estar ligadas a essas especializações, porque podemos ter arquitetos especializados em organizar o território, arquitetos especializados em projeto, arquitetos especializados, sei lá, noutro tipo em reabilitação, por exemplo, em reabilitação arquitetónica, em reordenamento das cidades. Portanto, a abertura é total para a organização de formações. Agradeço a todos aos nossos convidados externos, foi um prazer tê-los aqui, e foi tão interessante que derrapamos no tempo, eu também sou ocupada. Por isso, e como estamos em campanha, eu vou passar a palavra às nossas representantes máximas. Começo com a arquiteta Cláudia Costa. E a questão é, tendo em vista que a temática aqui abordada até faz parte do programa da lista B, eu pergunto quais seriam as propostas concretas que gostaria de fazer aos nossos convidados quando assumir a direção do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos. Bom, isso são várias, acho que algumas já deixei aqui implícitas naquilo que fomos entretanto dizendo, não é? E a cooperação entre as entidades é essencial, não só para a reflexão daquilo que poderá vir a ser para a reflexão da promoção do território qualificado, mas também para começarmos a estudar aquilo que vai ser a nossa futura realidade e os novos modos de circulação, de trabalhar, de viver, de habitar,
todos estes novos espaços que vão produzir novas formas, mas são estes espaços e estas formas que vão, de certa forma, informar a população, então temos que estar mais próximos da população do que nunca para também perceber aquilo que são as suas necessidades. Depois, eu gostaria de reforçar, e gostaria imenso, para além daquilo que era a colaboração não só no âmbito das formações, no âmbito de algumas atividades de sensibilização à comunidade, no âmbito também do debate e da reflexão em tudo o que seja temas relacionados com o território e com a arquitetura, mas também naquilo que é o desenvolvimento da economia da região, que achamos que nós também somos uma profissão promotora desse desenvolvimento económico, e para além de ser a promotora desse desenvolvimento económico, e como eu disse no início, o nosso trabalho é transformar hoje a partir daquilo e solucionar os problemas de hoje, antecipando aquilo que são os problemas futuros. Portanto, o nosso trabalho é consolidado a partir de uma estratégia para o futuro e que eu espero que, mais uma vez, sejamos o mais ouvidos possível. E com isso era aceitarem também a nossa presença na participação o mais possível. Neste caso, não temos cá municípios, que seriam aquele polo de desenvolvimento dos planos diretores municipais, que é uma pena, que era uma das intenções desta lista, era que a Ordem dos Arquitetos tivesse uma representação naquilo que é o desenvolvimento dos planos diretores municipais. E também que esses planos diretores municipais, antes da sua execução ou da sua revisão e da sua incrustação regulamentar, seja antes debatido e que nós pudéssemos ser um meio para o debater com a população. Depois temos também aquilo que é o nosso tema de eleição para os próximos 3 anos, que está relacionado com o direito à habitação, e o direito à habitação diz respeito a todos os municípios, mas também às regiões e também àquilo que é a nossa estrutura nacional, até porque estamos, como é óbvio, sendo a arquitetura também um bem essencial e um serviço de apoio social à comunidade e de interesse público, nada melhor que assumir como tema central do nosso mandato o direito à habitação e que mais uma vez repito, e que esta pandemia e o consequente confinamento veio despertar a consciência da sociedade civil para muitos dos problemas já existentes e que também já foram aqui falados, as condições existentes das nossas casas atualmente, o espaço que habitamos, o espaço que circulamos, e tentarmos também resolver conjuntamente aquilo que são as carências habitacionais que o país sofre, que passa pela garantia daquilo que é o espaço habitacional de qualidade. E esse espaço é fulcral para qualquer ser humano atualmente, ainda mais neste tempo de desenvolvimento tecnológico que, como se referiu também, permitiu misturar a função de habitar com o trabalho, a educacional, etc, etc. Não compete à Ordem emitir qualquer tipo de opinião, não é? Também queria deixar isso claro, nem aos órgãos sociais. Compete-nos sim liderar este debate com a sociedade civil, com o poder político e também valorizar os nossos colégios de especialidade, sim, e chamar todos os investigadores que já tanto trabalharam esta matéria para chegarmos a propostas concretas e que gostaria que essas propostas depois também fossem construídas conjuntamente com aquilo que são as entidades representadas pelos nossos convidados. Muito obrigada, arquiteta Cláudia Costa. Vou passar então aqui uma pergunta para a arquiteta Tereza Correia, que é, partindo do princípio que amanhã é o dia seguinte das eleições e que irá assumir a direção da secção regional do Algarve, no âmbito do início da sua atividade para o cumprimento do programa eleitoral, quais seriam as suas primeiras ações? Bem, eu começava por dizer que gostaria de ter, no fundo, são duas ações praticamente em simultâneo.
A primeira será refletir, no fundo, através de um estudo de viabilidade económica, aquilo que será a instalação da sede, porque efetivamente nós temos uma necessidade de instalar a sede, que essa sede não está instalada, portanto, de facto, os atuais órgãos nacionais não souberam colocar isso em primeiro lugar. Enfim, conseguiram fazer um regulamento, mas que ninguém sabe qual é o orçamento, portanto, efetivamente temos que tratar, a primeira coisa será, efetivamente, de criar condições para a instalação da sede. A segunda questão, que eu acho que é também igualmente seguida, é estabelecer contactos com todas as entidades externas que são intervenientes no território, nomeadamente autarquias, CCDRs, no fundo, apresentar-me às entidades e disponibilizar-me para futuras parcerias ou para ações conjuntas que possam ter interesse comum, na qual nós possamos colaborar. Portanto, será certamente, em colaboração com todos, que conseguimos criar resultados mais positivos e fazer sentir também a nossa voz. Portanto, naturalmente, iremos constituir um grupo que irá apresentar-se nas diferentes autarquias e nas outras entidades, CCDRs e universidades, institutos, SMART, etc. E, portanto, conto com o apoio de todos, nomeadamente, inclusive, e agradeço a forma tão expressa com que deram o vosso apoio neste programa. Eu até fico agradavelmente surpreendida, portanto, acho que é muito saudável ver a disponibilidade das entidades em, digamos, colaborarmos todos aqui na construção de um futuro melhor no Algarve, e eu estou disponível para isso. Eu considero que a lista B é a melhor lista que neste momento está a defender os interesses dos arquitetos no Algarve. Considero que a lista B é o que tem o melhor programa, é aquele que já mostrou que sabe fazer, é aquele que consegue dar garantias de que consegue realizar o que se propõe, nomeadamente através da sua experiência nas secções Norte e Sul, da qual está aqui presente a Cláudia Costa Santos, a nossa colega arquiteta, e que de facto já demonstrou que soube fazer através do plano estratégico do setor da arquitetura, através das medidas e dos programas que, entretanto, por exemplo, já concretizou, como o cartão de saúde, enfim, uma série de medidas que já foram feitas e concretizadas e que possamos continuar e que isto não volte para trás. Portanto, nesse aspecto, apelo aqui ao voto na lista B, para que possamos concretizar aquilo que é o nosso programa e que consideramos que é o que melhor defende os interesses dos arquitetos no Algarve. Muito obrigada, e com isso finalizamos. Obrigada a todos, vocês foram todos fantásticos, e boa noite. E não se esqueçam, votem na lista B, a ordem és tu. Obrigada a todos por estarem presentes e estarem disponíveis neste encontro. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom resto de semana e bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Obrigada. Licença. Eu sei que não. Bom fim de semana. Só agora é que vi que não tinha som.